Boa noite, novamente. Estou aqui para falar sobre o profeta Amós. No vídeo anterior nós falamos sobre o profeta Oséias. Só que o profeta Oséias vem depois de Amós, né? No contexto histórico, Amós está antes de Oséias, né? Na Bíblia, Oséias vem antes, né? Mas no contexto histórico, Amós vem antes, tá? Você dizer que Amós, o nome Amós quer dizer carregador, né? E fardo, né? Então só aí você já deve perceber como o profeta ele foi chamado, né? Para que objetivo ele foi chamado, né? Porque Deus é que chama, Deus ele escolhe, ele chama. E Amós ele não era uma pessoa ali da autorrealeza e nem do meio do sacerdote. Amós ele cuidava de bois, vacas, né? E de ovelhas ali, né? Ele é como se fosse um pastor, um agricultor ali. E Deus mesmo assim chamou ele, né? Mesmo sem conhecimento, sem letra, mas Deus chamou. Porque Deus começou a dar visões a ele. Então muitas vezes a gente entende que Deus ele só vai chamar a pessoa letrada, a pessoa que tem estudo, a pessoa que tem, né, uma boa leitura, não. Deus ele chama quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Ele ainda está no controle de todas as coisas, tá? E ele foi chamado, né, por um período que Israel estava precisando, né, porque a coisa ainda ia ficar pior. Por isso que eu falo que Oséias veio depois, só que a coisa ainda ia ficar pior, né? Amós estava num período ali onde que Deus começou a falar não só com Israel, mas com Samaria, né? Começou a falar com Tiro, com Edom, são todos os países que, né, como as civilizações que existiam ali na época, né? E Deus começou a falar com eles a respeito disso, né? Então Deus ele começou a falar que o pecado deles estava muito grande e que Deus ia começar a castigá-los, né? Aí você fala, mas que Deus é esse? É o Deus que não tolera o pecado. Quando ele vê que o pecado está saindo de controle, porque ele chegou a comparar essas civilizações, né? Como Sodoma e Gomorra, né? E Israel, ele disse, Israel, eu tirei vocês do Egito, da terra do Egito. E agora vocês estão nessa situação. Se vocês não se arrependerem, né? Se vocês não voltarem a praticar os mesmos ensinamentos que eu os ensinei anteriormente, eu vou ter que castigar vocês. E muitas vezes o castigo de Deus era um castigo que era feito através de tirar o povo do seu conforto. Israel ou Samaria, o povo de Samaria ali, propriamente, estavam vivendo um tempo de muito luxo, luxúria, tudo do bom, né? Cama de marfim, de coisa, e não estavam nem aí para os mais necessitados e os mais pobres. E Deus estava enxergando tudo isso. Então nós podemos ver que Deus, ele, em todas as épocas, Deus sempre olhou, né, para o seu povo, porque ele disse que para Israel, você é o povo que eu escolhi de dentro de todas as nações, você foi o povo escolhido. Então, você é meu, né? Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, nós nos tornamos propriedade particular dele. Então muitas vezes nós, como falhos, né? Porque nós somos falhos, porque, né? Nós somos
através do pecado ali de Adão e Eva, nós fomos destituídos, né, da glória de Deus. E aí Deus novamente nos traz para Ele através de seu Filho, Jesus. Só que nessa época Jesus ainda, ele só vinha visitar como anjo, né, como um emissário de Deus. Jesus ele só veio depois, quando Deus viu que o seu povo não tinha mais condições, né? Que ele fala através de Amós, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, que o pecado estava muito grande, estava muito castigando. E no capítulo 8 ele fala que eles iam querer desejar, né? Eles iam querer desejar a palavra, ouvir, né? Alguma palavra de conforto, alguma palavra, e não iam encontrar, porque a palavra ia ser escassa, porque Deus, ele, ali no capítulo, nesse mesmo capítulo, ele fala que ia enviar o gafanhoto também. Deus sempre, quando fala de enviar gafanhoto, pode ser literal, como pode ser simbólico também, né? Mas ele falou que ele ia enviar uma nação para castigar e tirar Israel do seu conforto, ia tirar do país para fora do país, para ser castigado para outra nação. E essa nação seria a Síria, que nessa época era a Síria que estava ali, e os assírios seriam uma nação, né? Porque teve o tempo de exílio, né? 70 anos, que eles ficaram na Babilônia, mas depois que eles voltaram da Babilônia, que Israel novamente se restabeleceu, eles começaram novamente a fazer o que não era para fazer, a pecar novamente contra o Senhor, a construir altares, né? No Reino do Sul eles tinham Jerusalém, mas no Reino do Norte, que era Israel, eles tinham 3 altares, lá em Betel, em Gaza, lá em Beceba, né? E eles não adoravam o Senhor. Por isso essa luxúria, muitas vezes, que eles construíram até em Betel 2 bezerros de ouro para adorarem. Bezerros de ouro que, dizendo que eles que tinham tirado eles do Egito. E agora eles estão vivendo essa maravilha. E isso Deus não tolera, né? Que Deus ele fala na sua palavra que ele não divide a glória com ninguém. Ele permite algumas coisas acontecerem, mas a palavra dele ele não divide com ninguém. E Amós é um exemplo para nós, que o fardo estava ficando tão pesado, né? Que o nome de Amós é isso, que não estava mais suportando e Deus ia castigar, não só ele, mas outras nações ali, né? Damasco também, né? Deus ele fala até que ia colocar fogo. Você vê como o pecado muitas vezes ele necessita de fogo, né? Por isso que nós falamos que todo aquele que se achega a Deus, ele precisa passar pela prova do fogo, né? Pelo arrependimento, e o fogo vai provar. E aí o fogo vai queimar o pecado. E ele vai lapidar aquela pessoa que aceitou a verdade de Deus, e ela vai ser lapidada como o ouro é lapidado, né? Que o ouro ele ele passa pelo fogo, ele é lapidado. E aí aí mostra realmente o valor, né? Então a sociedade de hoje ela necessita também disso, de passar pela prova do fogo. Por isso que Deus ele uma vez ele destruiu o mundo pelas águas, né? Ele limpou o pecado com a água, né? Lá no dilúvio. Só que o pecado, assim como na nação de Israel, ele novamente voltou. Nos dias de hoje está muito alto. As pessoas não amam mais o seu semelhante como deveriam amar. Há muita
muitas coisas acontecendo que a gente até fala que como é que pode acontecer isso? Isso não é de Deus, né? Um pai matar um filho pequeno, uma mãe matar o filho, as pessoas se traírem, né? Coisas absurdas, a pessoa fazer coisa contra a outra e depois ficar como se nada tivesse acontecido, né? Então isso aos olhos de Deus não é muito bom. Então por isso que ele vai provar o mundo novamente, mas é pelo fogo agora. Aqueles que se achegarem a Deus, né? Que escolherem a Deus serão livres dessa. Mas aqueles que quererem o lado obscuro, no lado obscuro só tem o castigo eterno. Então a palavra ela sempre fala que é um simbolismo e ao mesmo tempo ela se torna real, é um literal. Quando eu falei no capítulo 8 sobre a sede de buscar a palavra, nos dias de hoje também haverá um tempo em que vão buscar e não vão achar. Então, enquanto nós estamos aqui nesse plano terrestre, né? Porque existe outro plano espiritual, além desse que Deus ele já reservou para aqueles que o amam. Então, eu só tenho a dizer que você que ouve a palavra, que ouve alguém falar de Deus e essa palavra entra no seu coração, é porque Deus realmente quer tratar com você. E você deve transmitir novamente também essa palavra para outras pessoas, tá? Por isso deixa a dica aqui, que você possa transmitir também essa mensagem para outras pessoas. Dizer que a palavra de Deus, ela é uma só. Ela é a verdade. Não existe duas verdades, é uma só, tá? Nem todos que dizem sim, sim, nem todos que dizem sim, Senhor, herdarão o reino de Deus. Assim Jesus fala, né? Assim sim, não, não. Então, nós podemos ver que tudo está se cumprindo. Não é novidade quando nós oramos querendo tanta uma coisa e muitas vezes ela não acontece. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, né? Assim diz o livro de Romanos. Então, que você possa ficar com essa mais uma mensagem, né, da nossa minissérie aí, 17º o herói bíblico, porque Deus ele chama os heróis para cumprir o seu decreto, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, a paz e que o Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida, tá? Amém.